Na tarde do dia 16 de fevereiro, o promotor de justiça da comarca de Rebouças, Murilo César Soares e Silva, durante a entrevista coletiva à imprensa regional, informou sobre a condenação em primeira instância do ex-prefeito de Rio Azul, Vicente Solda, pertinente a processo por improbidade administrativa promovido pelo Ministério Público, ainda em 2004. Segundo o promotor, refere-se a indícios de que Vicente Solda estaria se utilizando da máquina administrativa para promoção pessoal na época. O promotor deu maiores detalhes sobre o caso. A novidade que surge durante essa semana é uma condenação de uma outra ação por um outro tipo de improbidade administrativa que o Vicente Solda praticou. Na denúncia do Ministério Público da época de 2004, a doutora Silvana, promotora aqui na época, surgiram vários indícios de que o Vicente Solda estaria utilizando a Prefeitura Municipal para fazer promoção pessoal e preparar já a campanha política dele para novas eleições. E o procedimento que consistia, e isso é certamente público e notório, é a modificação das fachadas da Prefeitura, retirando aquilo que deveria constar, simplesmente a informação Prefeitura Municipal de Rio Azul e o brasão típico atinente ao município, por informações ligadas com slogans, né, relacionadas com Rio Azul ao rumo certo, progresso em direção ao rumo certo. Ou seja, a substituição daquilo que é público por informações e slogans. E o que se constatou é que esses slogans possuíam direta relação com as campanhas eleitorais do Vicente Solda. Ou seja, havia já, durante o exercício dele do mandato, todo um trabalho de publicidade voltado a um período eleitoral. O slogan de campanha dele na eleição que se seguiu, se não me engano no ano de 2000, era algo relacionado também ao rumo certo, progresso ao rumo certo, relacionado sempre a esse tipo de situação, relacionando progresso, rumo, né, e de uma forma bastante parecida com o que constava em todo o material da Prefeitura Municipal de Rio Azul. E quando falamos de material, falamos tanto da fachada da Prefeitura Municipal, dos órgãos públicos, dos veículos utilizados pela administração pública municipal, ofícios, cartas, enfim, todo o material que era utilizado pelo município constava nesses slogans. Havia um gasto de orçamento público para despesa desse material em um patamar bastante relevante, e o que chamou a atenção na época era essa ligação, né? Além de uma franca desobediência à lei orgânica do município de Rio Azul, né? O artigo 18 da lei do nosso município de Rio Azul, ele diz que os prédios públicos eles devem possuir a identificação do brasão do município e nada que possa ser identificado a algum ato de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, como é uma organização político-partidária. E havia, portanto, o prefeito municipal descumprindo a própria lei orgânica do município. Foi intentada, então, a ação civil pública, tendo o réu Vicente Solda e o município apenas para que ele retirasse essas placas e devolvesse aquilo que deveria constar, ou seja, simplesmente a Prefeitura Municipal de Rio Azul. O que foi atendido, né, hoje é o que se consta nas fachadas, ao menos é o que se deve constar por essa ação civil pública, já que essa é a condenação. E o réu Vicente Solda, em razão da prática desses atos que ferem, né, princípios de moralidade administrativa e princípios de impessoalidade, foi condenado aqui pelo juiz de primeiro grau, né, a mais uma suspensão de direitos políticos, dessa vez por 3 anos, a obrigação de reparar todo esse prejuízo, ou seja, de restituir tudo que o município gastou com a plotagem dessas identificações nos veículos, nas fachadas, a impressão de material gráfico relacionado com o que se considerou, ao menos aqui em juízo de primeiro grau, como promoção já dessa relação político-partidária do Vicente Solda em uma campanha eleitoral. Não tem caráter eleitoral, né? Se ela tivesse qualquer vinculação à campanha eleitoral, ela só teria sido manejada na Justiça Eleitoral, com a perspectiva de exclusão do Vicente Solda como candidato a prefeito naquelas eleições municipais a que nós nos referimos, que é do ano 2000. Na verdade, isso não ocorreu, já que as denúncias do que vinha acontecendo elas foram formuladas no procedimento na promotoria, que se encerrou no ano de 2004. Então, aquele período do pleito eleitoral do ano 2000 já havia se encerrado. Então, do ponto de vista da Justiça Eleitoral, o Vicente Solda não foi punido, né? Poderia ter tido uma candidatura impugnada, não foi. A via que se seguiu foi a via cível, né? da improbidade administrativa, e é sob essa ótica do cível que ele foi condenado. Segundo o promotor de justiça de Rebouças, essa condenação de 3 anos
não se torna cumulativa, considerando o fato que Vicente Solda já tem uma condenação anterior. Na verdade, elas são individuais, né? Como funciona? Cada processo de improbidade administrativa ele é autônomo, é diferente do processo criminal. Na esfera criminal, um réu, vamos supor, a cada condenação vai se somando as penas. Já no civil é diferente. Cada condenação ela se refere àquele momento de execução da condenação. O que significa dizer? A condenação por improbidade, a suspensão dos direitos políticos, por exemplo, que é a mais grave, aquela que todo mundo nota, né? O prefeito Vicente Solda era prefeito municipal eleito, então teve que abdicar do poder em razão da determinação judicial, né? Ela só pode existir no momento que o processo transita em julgado. Né? Por isso que essa decisão que nós estamos falando aqui hoje, ela ainda não vai ser aplicada. Tem tempo, tem prazo de 15 dias a partir da intimação para o réu Vicente Solda recorrer dessa condenação, e até que essa decisão transita em julgado, ela não é aplicada. Tá? Aquela decisão a que nós nos referimos no ano passado e que ensejou a modificação da prefeitura municipal, né, o agente público que hoje é atual prefeito municipal, o vice, que ensejou essa modificação, ela deflui do trânsito julgado daquela decisão. O que significa dizer que aqueles 8 anos, que foi o prazo da condenação da ação anterior, ela passa a contar a partir do ano passado, se eu não me engano, setembro, que foi o mês da condenação. Então, aí prefeito contando esses 8 anos, até setembro de 2017, o Vicente Solda estaria com os direitos políticos suspensos em razão daquela ação. A partir desta condenação judicial, que nós nos referimos hoje, que é de 3 anos, ela começará a contar a partir do momento que o processo transitar em julgado. Vamos supor que o Vicente Solda não recorra da decisão aceita. Né? Sobre o ponto de vista da suspensão dos direitos políticos, o prazo começaria a contar agora, né, em março de 2011, e se encerraria em março de 2014. Né? Acontece que, se houver recursos, né, esses recursos podem demorar, costumam demorar no Brasil, essa decisão possa sair a um prazo muito mais longo. E é a partir do momento que transitar julgado que esse prazo de 3 anos começa a contar. Com relação a esse processo, agora, o senhor falou, poderia já mencionar a questão de valores. Como é que se procede esse levantamento de valores que supostamente teria que devolver ao município, aos cofres públicos? Perfeito. O juiz de primeiro grau reservou esse momento do cálculo da dívida para o momento que nós chamamos de liquidação de sentença. Poderia até ter sido feito no curso do processo, mas não foi possível ao juiz fazer esse cálculo, porque havia uma série de materiais juntados nos autos, mas o efetivo quantitativo de materiais ainda não foi levantado. É possível, né, o município fazer licitações de material, de compra de papel, e impressão de material gráfico, plotagem nos veículos, isso é possível ferir. Haverá, portanto, um procedimento de liquidação, em que nós vamos levantar, do período de 95 até 2004, quanto foi gasto pelo município nesses materiais que possuíam um slogan de campanha. Né? Evidentemente, aquele material que só consta o brasão do município de Rio Azul e a menção à Prefeitura Municipal de Rio Azul, ou seja, material que respeita a Constituição Federal, que respeita os princípios da moralidade e da impessoalidade, não há por que ter ressarcimento ao erário. Agora, todo o material que constar o slogan de campanha, da forma como o juiz procedeu à condenação aqui em primeiro grau, deverá ter a restituição pelo Vicente Solda com as correções e juros legais. Esse tipo de ação serve de exemplo para outros administradores. O objetivo é esse. Acho que o Brasil tem mudado aos poucos, né, a passos lentos, com alguns avanços e alguns retrocessos, que é normal, mas eu acredito que aquela conduta antiga, né, de se aproveitar do poder público, de não servir a população, né, de usar o cargo público apenas para o seu interesse pessoal, ela tem sido superada. É claro que as mudanças não ocorrem da noite para o dia. Nós possuímos hoje atualmente bons e maus exemplos na administração pública, e o que se muda é a partir desse trabalho, feito tanto pelo Ministério Público quanto pela própria comunidade. Várias câmaras de vereadores, tribunais de contas também têm vislumbrado essa perspectiva de aplicar a Constituição, aplicar o que já está dito lá há mais de 20 anos, da impessoalidade, da moralidade, e cobrar do administrador público, né, sem exagero. O que foi feito aqui pelo Vicente Solda não foi uma mera emissão de um documento ou outro constando o slogan de campanha, mas sim a constatação paulatina, diária, da utilização da prefeitura para essa conduta. Uma questão, doutor. Isso estamos falando diretamente do prefeito, do administrador Vicente Solda, nada a ver com o vice-prefeito da época. Não, a princípio não se refere ao vice-prefeito da época, porque na verdade houve uma diferença entre as campanhas. Né? Quem concorreu na primeira mandato não concorreu no segundo. Certo. Então o que se constatou
aquela conduta de utilizar a prefeitura municipal para a campanha se reverteu apenas em prol do Vicente Solda, que foi o único administrador público que concorreu nos 2 mandatos e por esse motivo se beneficiou da utilização da máquina pública para a divulgação desses slogans de campanha. Na verdade, essa situação do Tribunal de Contas, você precisa apreciar uma série de outros fatores, né? A parte inicial do Tribunal de Contas, ela se refere basicamente à rigidez da contabilidade. O que nós precisamos dizer é, as licitações, a princípio, né, do que se tem de provas no processo e o princípio se parte da validade deles, é que as licitações foram corretas. Não houve nenhum tipo de manipulação na licitação ou utilização de recursos que não eram efetivamente destinados ao material do município. Ou seja, o município para imprimir ofício é preciso colocar o seu timbre em cima do ofício. Então, a princípio, não tem nada de errado. O equívoco está no princípio da administração pública, ou seja, ao invés de colocar como timbre de um ofício o brasão do município e a inscrição da Prefeitura Municipal de Rio Azul, ele constava um slogan de campanha. É esse tipo de conduta que nós nos referimos, é uma improbidade um pouco diferente daquela relacionada com prejuízo erário, malversação de dinheiro público. Na verdade, não é uma malversação de dinheiro público, é violação do princípio da impessoalidade, ou seja, utilização do poder público para se fazer uma divulgação de algo de conotação pessoal e político-partidária, no caso do que nós estamos referindo. Qual era o slogan que ele usava? Eu não vou me lembrar exatamente as expressões, eu teria que consultar o processo. Aliás, o processo é público, a sentença está até disponível se vocês quiserem verificar diretamente para as matérias. Elas se referiam a questões de progresso e rumo. Então falavam Rio Azul ao rumo certo, progresso ao rumo certo. Se eu não me engano, o slogan de campanha era alguma coisa relacionada Rio Azul ao rumo certo, e o que se utilizava nos slogans do município era continuando o rumo certo, continuando o progresso, ou seja, como se ele dissesse assim, estamos aplicando aquilo que nós dissemos no slogan de campanha, ou continuamos fazendo aquilo que dizíamos na campanha e dizíamos no slogan de campanha. O que pode-se dizer os slogans não são exatamente iguais, né? Não era exatamente o slogan de campanha, mas uma referência direta e expressa àquilo que se fazia. Na verdade, tratando especificamente de Rio Azul, existe na lei orgânica do município, está no artigo 18, se os senhores quiserem consultar, uma vedação que diz que no município de Rio Azul apenas é possível a utilização do brasão do município e da inscrição ao órgão que se refere, no caso a Prefeitura Municipal. Até foi objeto de questionamento no processo, porque às vezes existe algum convênio com outros órgãos, né, federal, estadual, administrações diretas e indiretas, em que é necessário incluir o brasão de outra entidade. Obviamente, nesse caso, a lei orgânica do município cede, né, ela não pode contrariar ali uma questão de convênio até o respeito a outras leis federais e nacionais, como constar, por exemplo, o brasão da República Federativa do Brasil, a parte relacionada ao governo do Brasil. Não é? Então, nesse aspecto, ela pode ceder, mas em regra tem que ser obedecida. E o que se constata que é mais grave, até foi declarado na sentença do juiz, não interessa nem que isso estivesse escrito na lei orgânica do município. O mais importante poderia o município criar algum tipo de diferenciação do município, né, de logomarca, assim, da Prefeitura Municipal de Rio Azul, usar uma fonte diferente, uma coloração diferente nas letras, enfim, poderia. O que não se pode é colocar um slogan de campanha substituindo aquilo que deveria se constar como Prefeitura Municipal de Rio Azul. Né? Se você pegar o exemplo, por exemplo, do governo federal brasileiro, nós temos lá Brasil, escrito com letras diferentes, cores, enfim. Isso é possível. O que não se pode, por exemplo, é constar uma vinculação política ao partido que está no momento governando o país. E era essa vinculação que se constatou no processo, ou seja, algo extremamente mais profundo do que simplesmente alterar o corpo ou formatação das letras do município. Na verdade, essa atuação começa em 95. Né? Já no ano de 95 começa a modificação desses sinais oficiais da Prefeitura Municipal para slogans de campanha, ou seja, de 95 até a campanha eleitoral que culminou na eleição do ano 2000, o Vicente Solda se beneficiou desse tipo de relação, né, de relacionar os timbres oficiais a slogans de campanha. Posteriormente, de 2000 a 2004, essa situação continuou. Né? Agora, se ela teve um reflexo no processo, isso é indiferente, porque o ponto principal se refere aos anos até o ano 2000. Né? Mas houve sim a continuidade, e o fato de essa ação gerar ou não a eleição do Vicente Solda, se ele ganha ou não o pleito eleitoral, isso pouco importa.
O que importa é a divulgação de algo relacionado com partidos políticos, que são entidades de direito privado, né, embora previsto na Constituição de direito privado, em algo que é eminentemente público, como uma prefeitura municipal. Bom, já foi notificado a sentença? A sentença foi publicada no dia 7 de fevereiro, né? O Ministério Público foi pessoalmente intimado no começo da semana, e essa relação ela segue para a intimação da Procuradoria do município, que era, na verdade, quem defendia o Vicente Solda na época, né? Fazia a defesa do município de Rio Azul e também do Vicente. A partir do momento que a Procuradoria for intimada, como ela defende o Vicente Solda, ela informa o cliente. Não há, a princípio, essa intimação pessoal, mas sem dúvida nenhuma ele vai ser notificado, e a partir do momento em que ele toma ciência, de que a defesa toma ciência, é que se inicia o prazo para recurso. De diversos tipos, desde calendários que eram colocados em bares, o que não tem nenhum problema o município às vezes apoiar, né, a emissão de um calendário, mas é que constava, o problema era esse, né, constava ali o slogan de campanha, até ofícios, correspondências, envelopes, tudo aquilo todo o material oficial que o município utilizava, constava, além do brasão do município, esses slogans. E nos veículos oficiais, na fachada dos órgãos públicos oficiais, na sede da prefeitura, enfim, nos mais variados meios sejam de comunicações ou de trabalho, de exercício da função pública da prefeitura municipal, esses slogans absolutamente diversos do que deveriam constar, que é simplesmente Prefeitura Municipal de Rio Azul, constavam nas fachadas. Nossa reportagem entrou em contato com o ex-prefeito de Rio Azul, Vicente Solda, o qual disse que, por hora, não pretende se manifestar publicamente, ficando para uma próxima oportunidade para abordar sobre o referido assunto.